Olá, hoje é terça, 10 de março. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Caminhada na Orla do Rio de Janeiro reúne familiares e pacientes com doenças raras. A ideia é chamar a atenção para o tema. Neste mês da mulher, feministas lembram que a luta por igualdade não é só discutida hoje na comissão mista por deputados e senadores. A expectativa, segundo o senador Paulo Paim, é que a medida provisória seja votada amanhã. Após, a MP segue para a votação na Câmara e no Senado até o dia 20 de abril, quando perde a validade. Olha, é bem provável que amanhã termine a discussão. Eu apresentei um voto em separado, tirando tudo aquilo que eu entendi que é perverso para o trabalhador e também nem ajuda o empregador, porque se você não bomba a economia, a população não tiver poder de compra, ele não tem para quem vender. O contrato de trabalho verde e amarelo é chamado de Bolsa Patrão, porque libera o trabalho aos sábados e domingos sem pagamento de horas extras. Permite o parcelamento das férias e do 13º salário e reduz o adicional de periculosidade, o FGTS de 8% para 2% e a multa rescisória de 40% para 20%. Além disso, limita o salário dos jovens em um salário mínimo e meio. E o que é a carteira verde e amarela? É um processo de precarização dos direitos dos jovens, né? Onde as pessoas abrem mão, né, de um conjunto de direitos para poderem ter um emprego, né? Para o líder do PT no Senado, o governo Bolsonaro mente ao dizer que a medida vai gerar emprego no país. Não é verdade, como não foi verdade a reforma trabalhista que o governo Temer fez. Nós estamos com 11,9 milhões de desempregados, certo? E a reforma trabalhista, além de não gerar emprego formal, gerou uma legião de subempregados na economia brasileira. A expectativa da oposição é derrubar esta MP. Nossa expectativa é evitar ou derrubar essa medida provisória, porque ela representa para o trabalhador brasileiro mais retirada de direitos, é colocar todos os trabalhadores na informalidade ou em condição de muita desigualdade na relação com o patrão, com quem contrata. Ordem dos Advogados do Brasil, Instituto Vladimir Herzog, Instituto Ethos, artigo 19, Conselho Indigenista Missionário, Conectas e mais 80 organizações nacionais e estrangeiras pediram na ONU que a comunidade internacional pressione o governo brasileiro diante do desmonte dos mecanismos de proteção aos direitos humanos do governo Bolsonaro. Em denúncia apresentada ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, as entidades afirmam que o Brasil vive graves ataques que corroem o Estado de Direito e a democracia no país. Em texto lido pelo jurista Paulo Lugon Arantes, são listados ataques do governo como aversão ao ativismo, com a extinção e enfraquecimento de mais de 50 órgãos de participação social, a negação da ditadura, a paralisação da demarcação de terras indígenas, a censura à imprensa e ataques sexistas a jornalistas, entre tantos outros.
comentarista político João Caires quer saber o que Jair Bolsonaro foi fazer de fato nos Estados Unidos, onde falou de fraude na eleição que venceu em 2018. Para Caires, não há como fazer bom negócio com os americanos na área da defesa, como foi anunciado, pelo simples fato de que eles não vendem sua tecnologia. Quando a gente pensa que não, o nosso presidente Jair Bolsonaro nos surpreende. Não quero entrar muito nos detalhes dessa fala dele, só coloco o seguinte: dias atrás, em entrevista ao vivo na TVT, concordei com o ex-presidente Lula, que também acho que ninguém deve ser tirado presidente da República porque não se gosta dele ou que o governo está indo mal, mas sim quando comete crime de responsabilidade. O que Bolsonaro fez agora em território estrangeiro, acusando a nossa eleição de fraude, dizendo que tem provas, se ele não apresentar essas provas, cabe sim crime de responsabilidade. Mas o mais interessante, por que Bolsonaro faz isso? Fala coisa aqui, fala ali, cria polêmica e todo mundo começa a discutir. Penso que agora, com medo de não ter respostas para a crise, porque se escondeu, não tem resposta alguma para a crise, e também o seu posto Ipiranga, o seu Paulo Guedes também não tem nenhum tipo de resposta, diz que está tudo tranquilo. Mas o que foi fazer Bolsonaro nos Estados Unidos? Disse, engrandecido, que fizeram um acordo com a defesa. O acordo é tão bom que quem assinou o acordo foi o nosso ministro da Defesa e um almirante americano. Lógico, um almirante que tem um certo peso, mas não foi o ministro da Defesa dos Estados Unidos que assinou esse acordo. E outra coisa, os Estados Unidos já tem precedentes. Eles não transferem tecnologia de ponta, não vendem nada. O que faz Bolsonaro agora? Querer um acordo com os Estados Unidos. Na verdade, o Trump está colocando Bolsonaro debaixo do braço, quer deixar ele próximo, com algumas promessas, pode fazer uma coisinha ou outra. Se Bolsonaro lembrasse do que aconteceu na Guerra do Golfo, nos anos 90, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, uma empresa brasileira chamada Ingesa já tinha um acordo, negociado com a Arábia Saudita de vender o tanque Osório, na época considerado o melhor tanque, o melhor blindado do mundo. O que aconteceu? Os Estados Unidos, sabendo disso também, porque eles não são bobos, encheram a Arábia Saudita de tanques MU Abrams. O que aconteceu depois do fim da guerra? Os Estados Unidos venderam todos os tanques usados na guerra para a Arábia Saudita e a Ingesa ficou a ver navios, chegando inclusive a quebrar. Então o presidente Bolsonaro parece que não entende quando o Trump diz American First, América primeiro, Estados Unidos primeiro, e lembrando aquela doutrina do passado chamada doutrina Monroe, que falava América para os americanos, mas na verdade a América para os norte-americanos, para os estadunidenses, não para os brasileiros do Sul. Bolsonaro tem muito que aprender sobre geopolítica. E a acusação de Bolsonaro de que houve fraude na eleição de 2018 foi respondida hoje pela ministra Rosa Weber, presidenta do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Em nota, a ministra afirmou que se existir qualquer elemento de prova que sugira algo irregular, o TSE agirá com presteza e transparência para investigar o fato. Mas o sistema brasileiro de votação e apuração é reconhecido internacionalmente por sua eficiência e confiabilidade, que até hoje não foi abalada por nenhuma impugnação consistente baseada em evidências. Segundo Rosa Weber, eleições sem fraudes foram uma conquista da democracia no Brasil e o TSE garantirá que continue a ser assim. E quando o assunto envolve os direitos humanos no Brasil, o governo Bolsonaro não dá uma dentro. 12 representantes da sociedade civil, integrantes do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, se retiraram de uma reunião do colegiado hoje, alegando que a ministra dos Direitos Humanos, a Damares Alves, desrespeitou o regimento interno do órgão. Segundo eles, antes mesmo da abertura formal, a ministra iniciou a reunião sem quórum adequado e sem respeitar a pauta votada no dia anterior. Iniciou a votação do edital de seleção dos peritos do mecanismo. Assim, segundo os representantes de universidades, sindicatos e movimentos sociais, Damares atropelou pontos de pauta importantes para a temática de prevenção e combate à tortura.
E neste mês de março, nós vamos mostrar matérias com vários temas envolvendo as mulheres. No Rio Grande do Sul, professores da rede federal fazem ato para valorizar o papel da mulher nas comunidades científicas e tecnológicas. Veja na reportagem de Guilherme Oliveira. Para destacar o papel das mulheres na ciência, o Sindicato dos Docentes de Instituições Federais do Rio Grande do Sul promoveu hoje uma atividade com 3 professoras empenhadas no desenvolvimento humano e científico do país. A ciência ela vem contribuindo para diminuir iniquidades étnico-raciais na área da saúde. Eu, como professora e pesquisadora do Departamento de Saúde Coletiva, né, coordeno pesquisas e grupos sobre a saúde da população negra, que tem como objetivo diminuir as iniquidades étnico-raciais na saúde. Né? Não só em termos de indicadores, quando a gente pensa em doenças, em mortes, mas principalmente diminuir a desigualdade na qualidade da atenção à saúde. Bom, a ciência para a sociedade ela é fundamental, principalmente para que as pessoas tenham acesso a esses conhecimentos que são produzidos, né, e que possam, a partir dessas informações, melhorar tanto a sua qualidade de vida como acessar direitos fundamentais. No caso, eu trabalho especificamente com questões de gênero, né, na área de direitos humanos, né, e a gente então produz materiais tipo cartilhas voltadas para mulheres. A gente também tem cursos de extensão voltados para a população LGBTI+, em que as pessoas elas possam ter acesso a ações de saúde, educação, enfim, todas as formas de inclusão na sociedade, né, e de respeito e valorização dessas diversidades. A minha prática mostra que, se não fosse muitas vezes a universidade lá dentro da comunidade, atuando, seja na pesquisa, seja na extensão, diretamente, principalmente no meu caso, com crianças com diversos tipos de atraso, né, com diversas comorbidades, e, enfim, suas famílias também em condições muitas vezes que não teriam acesso a qualquer outro tipo de intervenção, e que nós podemos fazer muito por elas, né, enquanto universidade. De acordo com o Sindicato dos Professores, o tema se torna ainda mais urgente diante do retrocesso que vive o Brasil, com um governo que corta recursos da pesquisa e ataca as mulheres. Nós queremos mostrar que esse conhecimento que nós produzimos como ciência, no caso no campo da ciência, né, propriamente dita, né, e também nas artes e literatura, esse conhecimento forma gerações de profissionais e, né, de estudantes que trazem benefícios para a sociedade, sim. Milhares de mulheres ao redor do mundo seguem na luta pelo fim da violência, da desigualdade de gênero, do machismo. Apesar do feminismo ter surgido há séculos, a batalha das mulheres por igualdade e respeito ainda é grande. A reportagem é de André Gianocari. Poder estudar, trabalhar, votar, dentre muitos outros direitos. A luta das mulheres por igualdade perpassa épocas. O feminismo começou a florescer no século XVII, com Olympe de Gouges. A feminista francesa lutou pela inclusão das mulheres na política. Um escândalo para a época. Terminou guilhotinada, acusada de trair seu gênero. Já no Brasil, foi na primeira metade do século XX que o feminismo despontou. O feminismo é a luta das mulheres por igualdade, por direitos e por espaço na sociedade, para ocupar espaço na sociedade. As mulheres, ao longo da história, enfrentaram desafios do seu tempo, né? Então, algumas mulheres lutaram, por exemplo, para estudar, para ter acesso ao estudo, que hoje, para nós, pode parecer algo básico, dado, foi fruto de uma luta histórica das feministas, né? O feminismo, ele luta de acordo com os desafios históricos de cada momento. Dentre as bandeiras do movimento feminista brasileiro está a luta pelo fim do feminicídio. O feminicídio acontece quando a vítima morre pelo simples fato de ser mulher. Geralmente, o assassino é um homem, que pode pegar de 12 a 30 anos de prisão por esse crime de ódio. Esses homens têm ódio, eles ainda vivem no tempo da escravidão. Acham que ainda essas mulheres são um objeto que é deles e ponto final. Então você vê, por exemplo, o cara casou de novo, já tem outra família, mas continua perseguindo a primeira ou a anterior.
e maltrata e mata também. Não é possível que a gente viva num mundo no século XXI sem poder estar na nossa casa pelo fato de ser mulher, dormindo e acordando tranquilas, indo trabalhar tranquilas, né? E isso acontece na rua, isso acontece em casa, e eu acho que essa é a nossa luta principal, acabar com o feminicídio e acabar com a violência contra a mulher. A Marcha das Mulheres, o movimento 8M, que resgata a essência do Dia Internacional da Mulher, a campanha Não é Não, dentre outras conquistas, mostram a força feminina em querer virar o jogo. Hoje existe uma luta bem clara a favor dos direitos de salários iguais, e a tendência é que isso realmente aconteça. Existe, por exemplo, você vai na universidade hoje, meio a meio, entram rapazes e moças. 10 anos atrás não era assim. Foi tão lindo agora, recentemente, a descoberta do genoma do coronavírus. Foram 2 mulheres que descobriram, e 2 brasileiras, uma negra e uma outra, uma mulher não negra, mas já uma mulher de uns 50 anos. Então, isso nós avançamos. Não foi por causa do governo, foi por causa do movimento de mulheres, do movimento feminista. E é diante de um governo abertamente misógino que o feminismo se impõe como gerador de mudanças, com a mesma força dos séculos passados. Quando um presidente da República desqualifica uma mulher, qual é o resultado? Todo mundo acha que, então vale a pena, eu posso fazer o que eu quiser, né? Ele já dá o modelo, esse modelito de perseguição, de violência, de desqualificação. Eu acho que esse governo está fazendo um grande atraso no movimento feminista que nós já fizemos durante muitos anos. Quanto menos direitos a gente tem, mais suscetível à violência a gente está. Quanto menos espaços políticos as mulheres ocupam, menos as mulheres podem expor qual é a situação que a gente vive e quais são as políticas públicas que devem ser criadas para combater, para melhorar a nossa condição de vida. Então a participação política das mulheres, por exemplo, está completamente relacionada com a necessidade de combater a violência, de garantir mais igualdade para as mulheres, de garantir mais direitos para as mulheres. Daqui a pouco você acompanha aqui no seu jornal, liminar impede reintegração de posse em terra indígena no Pico do Jaraguá. O seu jornal faz um rápido intervalo e na volta você acompanha como fica agora a situação dos indígenas. Olá pessoal, uma excelente noite a você que nos acompanha através das redes sociais, Facebook e também pelo YouTube. Eu vou começando hoje lendo o comentário do Clóvis Arde e ele escreveu: haja determinação para surrupiar o trabalhador. O Edival Freitas: esse é mais um retrocesso desse desgoverno que tem como objetivo retirar mais direitos dos trabalhadores e beneficiar os patrões. Carlos Alberto dos Santos: o Bozo afirmou que houve fraude nas eleições. Realmente houve. Ele e seu capanga tiraram Lula, que era o candidato preferido da disputa. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Uma liminar impediu o cumprimento da reintegração de posse marcada para hoje na terra indígena localizada no Pico do Jaraguá, na zona norte de São Paulo. Até o fim desta manhã, eles permaneceram na área cercados pela polícia militar. A promessa do povo guarani é de resistência. Os indígenas acusam a empresa de desrespeitar a legislação, não ouvir as comunidades afetadas e de pretender derrubar milhares de árvores, impactando a sobrevivência da população e do bioma local. A reportagem é de Daiane Ponte. O território fica próximo ao Pico do Jaraguá, na zona oeste da capital, e abriga diversas aldeias do povo guarani no entorno. A construção de um empreendimento imobiliário na área
fez com que esses indígenas ocupassem o território. A ação que já dura 40 dias. É importante que nós, paulistanos, venhamos a contribuir para preservar a civilização, a aldeia Guarani e não procurar asfixiá-la. As obras foram paralisadas por decisão judicial, mas a juíza Maria Cláudia Bedotti derrubou a liminar e deu ordem para que a reintegração ocorresse hoje, o que aumentou a tensão entre a população indígena e a polícia militar. A instância da juíza estadual passa por cima de um acordo da juíza federal. O povo indígena não vai atacar a polícia, mas também não vai sair da terra. Então, é uma decisão da polícia, da juíza, para poder ter sangue indígena do meu povo, porque eu sou terena, mas estou aqui acompanhando, nas mãos deles mais uma vez. Liberada pela prefeitura, a construtora Tenda pretende construir 80 apartamentos. A área onde será instalado o empreendimento, próxima a 3 aldeias guaranis, teve mais de 500 árvores derrubadas, algumas com mais de um século de existência, que eram preservadas e adoradas pelo povo guarani. Eles estão aqui para lutar pelo seu direito à vida. As árvores para eles são sagradas e por isso que fizeram aqui uma cerimônia religiosa do enterro das árvores e também pedindo a Nhanderu, que é o deus dos indígenas, que os proteja. E o Juruá vem aqui, derruba as árvores, mata as abelhas como se não fosse nada. Nós, povo guarani, para cortar uma árvore, precisa de ter muito respeito, muita compreensão da natureza. É um impacto que não é só também para a população guarani, é para toda a população aqui do entorno, que é afetada pela área de mananciais, pelas nascentes que tem aqui, pelo fato de que isso aqui é um bioma responsável pela produção de chuvas na região. Então, é um estrago muito grande. A cidade de São Paulo precisa ter consciência que esses espaços precisam ser preservados e que nós, povos indígenas, somos responsáveis por esses territórios e precisamos de respeito para permanecer neles. Para preservar o espaço, os guaranis pedem a construção de um parque ecológico no lugar de torres residenciais. O vereador Gilberto Natalini participou da elaboração do projeto do parque. A prefeitura não está fazendo nada para ajudar, ela fugiu dessa situação. E aí, hoje, a polícia está ali, os índios estão aqui, eles não querem sair com medo de começar a obra e acabar com as aldeias dele, porque pode ser que chegue a 10 mil pessoas. Você imagina o impacto que da aldeia está aqui a 50 metros. Os índios têm razão. Eu só fico me perguntando, Juruá, quanto vale tudo isso para vocês? A cidade tem muitos prédios abandonados. Tem muita área abandonada já na cidade, muito galpão aí, muita área da prefeitura que está abandonado. Por que pegar uma área de Mata Atlântica? Por que pegar uma área do Cinturão Verde de São Paulo? Há 2 anos, cerca de 200 famílias foram indevidamente removidas de diversos imóveis na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Tudo porque o poder público queria construir novos empreendimentos no local. Agora, o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação na Justiça contra o governo estadual, a Prefeitura e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. O MP denuncia a remoção forçada, além de cobrar reparação e indenização às quase 200 famílias. Carmen Silva Ferreira, liderança do movimento Sem Teto do Centro, afirma que há anos movimentos populares denunciam violações do direito à moradia em São Paulo. Não é à toa que cada movimento aí organizado, ele está nessa denúncia há 30 anos, há 20 anos, não é de agora. Mas só desse apoio do Ministério Público, dessa pauta realmente da violação de direitos e principalmente da moradia, está no Ministério Público, tem que ser discutida. E o órgão fiscalizador, que é para fazer justiça, é o Ministério Público. Então, quando o Ministério Público, a Promotoria de Habitação, ela
toma isso como pauta e que realmente ela consegue enxergar que há sim uma violação de direitos, isso para nós é muito relevante. Um cidadão, pai de família que ganha um salário mínimo, que no Brasil é R$ 1.045 hoje, né? Ele tem que pagar de aluguel R$ 900, isso num local bem insalubre, né? Como é que ele mantém essa família? E se você está bem com sua moradia, você assegura outros direitos, né? Direito à saúde, o direito ao lazer, o direito à cultura. Então, a violação se dá no geral, né? Não está violando só o direito de não ter onde morar, de não ter uma garantia, de ter programas habitacionais efetivos, né? Que venha garantir ao trabalhador de menor renda que ele possa ter uma moradia digna. Não é só essa violação. Teria todo esse problema resolvido, as grandes mazelas resolvidas, se tivesse uma unidade, né? Uma unidade, inclusive, do próprio poder público. Quando o Ministério Público aponta, tem que também convencer o STF, tem que convencer o Judiciário. E tomara a Deus que o Judiciário também se convença disso, né? Que haja uma unidade, que se crie também garantias de que governantes de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos não comecem a criar novas leis, né, de acesso. Né? Que isso seja o primeiro passo e muito bem-vindo esse primeiro passo. Veja agora como fica o tempo nesta quarta em São Paulo e outras cidades. O dia amanhece nublado com aberturas de sol ao longo desta quarta-feira em São Paulo. Máxima de 29 graus e mínima de 19. Não chove. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. O mesmo acontece em São Bernardo do Campo. Tempo parcialmente nublado e temperatura elevada. Não chove. Máxima de 29 graus e mínima de 19. Já em Mogi das Cruzes, o sol aparece pela manhã com aumento de nuvens no decorrer do dia, sem previsão de pancadas de chuva. Máxima de 28 e mínima de 16. Em Brasília, tempo parcialmente nublado com curtas aberturas de sol. Chove de forma isolada a partir da tarde. Máxima de 29 e mínima de 18 graus. Vamos agora às notícias internacionais. Na Índia, a luta das mulheres vive um de seus momentos mais críticos. O governo atual representa o nacionalismo hindu e é criticado por usar a crença religiosa como instrumento de opressão. A reportagem é do correspondente do Brasil de Fato na Índia, Pravin S. Mulheres estão na linha de frente da luta por direitos na Índia desde os anos 40. Na época, elas diziam que só seriam livres quando a Índia se libertasse do domínio britânico. 70 anos depois, apenas 1 a cada 5 mulheres chega ao ensino médio. Entre as adultas, 1 a cada 3 está no mercado de trabalho. Destas, 70% atuam na informalidade. Women were in some ways invested in nationalism, so we got the right to vote very easily. But there were certain patriarchal structures that remained entrenched in India. They were not challenged in the nationalist movement. A sociedade indiana é dividida em grupos hereditários, chamados de castas. A divisão faz parte da tradição do hinduísmo, religião predominante no país. O casamento entre diferentes castas é proibido segundo essa crença, embora a Constituição garanta o direito de escolha dos casais. This idea that Hinduism is a peaceful religion is actually quite a myth. It should be clear that there is caste violence in India and it is marked on women's bodies. Esta ativista atua há quase 40 anos denunciando os chamados crimes de honra cometidos contra casais oriundos de castas diferentes. Todos os anos, a Índia registra 1000 ocorrências como esta. Sometimes they ostracize the couple from the village. They will cut off the relations with the couple. They will get their face blackened and will take them for a ride in the village. They will cut their hair in a particular style to demean them and humiliate them. And in most of the cases, they get them eliminated also. Segundo a ativista, a postura do governo nacionalista hindu legitima a violência de gênero. A situação é ainda mais grave para muçulmanas e mulheres dalits, parcela excluída do sistema de castas. De 2007 a 2016, os casos reportados cresceram 83% no país, incluindo ataques com ácido por parte de ex-maridos. A média de estupros na Índia é de 1 a cada 15 minutos. The main
slogan of our International Women's Day has become to save our constitution, to save our democracy and fight out the violence against women. Um ano atrás, 5 milhões de mulheres deram as mãos e formaram uma fileira humana de 620 quilômetros no estado de Kerala, pedindo igualdade de gênero. No bairro de Shahin Bagh, na capital Nova Delhi, muçulmanas com mais de 70 anos lideram um dos principais protestos contra a discriminação religiosa no país. You see housewives and women who may not have never come out of their house. So it's in some ways a revolution, where you see, these large number of women coming and a new language of sisterhood developing, where there are solidarities being formed, by women. Milhares de mulheres se mobilizaram na Argentina nesta segunda-feira para apoiar a legalização do aborto, repudiar feminicídios e denunciar o tráfico de pessoas. Bom, a ciência está fazendo história. Pesquisadores britânicos anunciaram que um homem portador do vírus HIV está livre da doença. Um paciente portador do HIV que foi submetido a um transplante de células-tronco é a segunda pessoa no mundo a ser curada da AIDS. O anúncio foi feito por seus médicos nesta terça-feira na revista The Lancet HIV. Quase 10 anos após o primeiro caso confirmado de um paciente com HIV que conseguiu se livrar dele, este segundo caso não apresenta sinais do vírus há 2 anos e meio. Em março de 2019, o professor Ravindra Gupta, da Universidade de Cambridge, anunciou que este homem diagnosticado soropositivo em 2003 estava em remissão. Na ocasião, o médico pediu cautela e insistiu no termo remissão e não cura. Como paciente de Berlim, considerado curado em 2011, esse paciente de Londres foi submetido a um transplante de medula óssea para tratar um câncer de sangue. Assim, ele recebeu células-tronco de doadores portadores de uma mutação genética rara, que impede o HIV de se estabelecer, o CCR5. Apesar dos avanços, os pesquisadores reconhecem que o método ainda não é uma solução para as milhões de pessoas que vivem com a doença em todo o mundo. O professor Gupta ressalta que o procedimento usado para os 2 pacientes curados é muito pesado e arriscado, além de levantar questões éticas. Hoje, quase 38 milhões de pessoas vivem com HIV em todo o mundo. O número de mortes relacionadas à AIDS em 2018 foi de 800 mil pessoas. Hoje, Berlim acompanhou atentamente o discurso do ex-presidente Lula. E o que ele disse é o que a gente acompanha daqui a um minuto na volta do seu jornal. Até já! Pessoal, voltei com seus comentários. Vou ler agora do Francisco Chaves Trigueiro. Mulheres lutem sempre, nunca desistam. Carlos Alberto dos Santos. Carmen, mulher nordestina, guerreira, admiração por ela. A Mônica Almeida. O projeto de extinção dos povos originais tomou proporções características de genocídio. É preto, pobre, índios e LGBTs. Nós estamos na mira do ódio deste governo fascista. Não saiam daí, continuem participando, que daqui a pouco eu volto com mais comentários.
As doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas e variam não só de doença para doença, mas também de pessoa para pessoa. Não tem cura, mas devem ter tratamento e acompanhamento adequado. No Rio de Janeiro, uma caminhada no aterro do Flamengo chamou a atenção para o problema. A repórter Adriana Maria acompanhou. Crianças, adolescentes e adultos em um dia de encontro. Caminhada para dar visibilidade às pessoas com doenças raras. Como Lucilene, que tem uma doença degenerativa. Eu vejo muitos médicos trabalhando dia e noite, mas falta ajuda também, recursos para a medicina. E é uma coisa que nós não temos tanto apoio, instituto que nos apoie tanto. E a gente está lutando agora para ser visto, mas a gente ainda sofre muito. A gente grita e fala, ei, estou aqui, olha para mim. Eu acordei que eu tenho que lutar. Alguém tem que olhar para a gente, né? Temos que ser vistos. Lutar para que sociedade e governo se mobilizem com o assunto. A gente tem assim uma necessidade muito grande que o poder público e a sociedade abram, os olhos para essa questão das doenças raras, que são pacientes que normalmente sofrem bastante, a família também sofre porque fica muito desamparada. Descobertas e desafios. Eu comecei a procurar informações nas redes sociais, me uni a outras mães e pais. A gente conseguiu fundar a Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi. Então é um trabalho constante de conseguir encontrar as famílias no Brasil inteiro, lutar pelo diagnóstico precoce, que na maioria das doenças, quanto mais cedo você diagnostica, você consegue melhorar o curso da doença, e na Prader-Willi é assim também. Fazer movimentos para fora para conscientizar a população sobre uma síndrome que causa obesidade e compulsão alimentar. É uma luta, uma descoberta e um esforço muito grande para tudo. Para você obter conhecimento, para você estar sempre por dentro, dialogar com os médicos, ter uma via de comunicação com os profissionais da saúde que cuidam da sua filha, porque os maiores especialistas são as pessoas que têm a doença ou os cuidadores mais próximos. Mas é uma coisa mais maravilhosa do mundo. Porque minha filha é um amor, a minha filha sorri com uma luz, uma iluminação e uma gratidão por estar viva. E eu, desculpa a emoção, eu tenho que honrar essa confiança que ela tem em mim, fazendo o máximo para que ela tenha uma vida plena, feliz, com desenvolvimento, com alegria e dê essa alegria que ela dá para mim, para o mundo. Arthur, Alessandro e Lucas têm síndrome de Williams e esbanjam simpatia e animação. Eu vim aqui para poder alegrar os nossos corações, muito feliz. E nós somos raros. Eu gosto de todo mundo porque isso é bom gostar das pessoas. Tem algumas pessoas são mares que a gente não pode gostar, mas eu gosto de todo mundo, é isso, um beijo. Vamos brincar. Tá, tchau, fui. Agora sim, nós vamos assistir a matéria que mostra a mobilização de milhares de mulheres na Argentina nesta segunda-feira. As argentinas lutam para apoiar a legalização do aborto, repudiar feminicídios e denunciar o tráfico de pessoas. Vestidas com camisetas verdes, cor que simboliza a luta pelo aborto legal, e roxo, que representa a luta feminista, com cartazes, grandes bandeiras, as manifestantes saíram pelas ruas de Buenos Aires, capital argentina, em uma jornada que culminou em uma greve nacional de mulheres com o propósito de tornar visível o seu papel na sociedade e na economia. Em seu discurso no Congresso em 1º de março, o presidente Alberto Fernandes, empossado em dezembro do ano passado, anunciou o envio de uma lei que legaliza o aborto no tempo inicial da gravidez e permita às mulheres acessar o sistema de saúde se tomarem a decisão de abortar. Tenho que criar ou carregar na barriga por 9 meses sem querer. Se estivesse grávida agora, preferiria abortar porque não me sinto em um momento da minha vida para ter ou criar um filho, porque é uma enorme responsabilidade. Em 2018, uma iniciativa nesse sentido foi aprovada pela Câmara dos Deputados em primeiro turno, mas foi rejeitada logo depois no Senado, mais conservador e sob forte influência da Igreja Católica. Paraisópolis, zona sul de São Paulo, um local que há 100 dias ficou marcado pela morte violenta de 9 crianças e adolescentes num baile funk. Uma dor marcada para sempre nos pais, nos amigos, no Brasil.
Mas Paraisópolis também tem histórias de superação. Histórias que muitas vezes ficam invisíveis, como acontece com a imensa maioria das periferias no país. E é essa história que o Megafone de hoje vai mostrar, Leões de Paraisópolis. Nós separamos só um trechinho como aperitivo. Acompanhe. Vamos dar tudo. Quem tá machucado, dá tudo. Não deu? Sai porque tem gente pra entrar. Tem gente querendo dar tudo. Vamos dar tudo. Vamos fazer o simples, bola até a ponta. Vamos fazer os caras cansar. A gente tem capacidade pra ganhar. Você acompanha a história dos Leões de Paraisópolis no programa Megafone hoje às 10 da noite. Vale muito a pena. E não satisfeito em apenas compartilhar vídeo convocando um ato contra o Congresso Nacional, Jair Bolsonaro, em Roraima, a caminho dos Estados Unidos, convocou publicamente no último sábado a população a participar de manifestações de rua a favor do governo, o que, segundo especialistas, fere a Constituição. A reportagem é de João Miyagi. Embora o vídeo compartilhado por Jair Bolsonaro não faça menção ao fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, o ato foi originalmente organizado por pessoas e entidades que querem a derrubada do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, explica a cientista política Rosemary Segurado. Ao entrar e convocar uma manifestação, que tem esse tipo de apoiadores, é um atentado contra a própria democracia, porque está atentando contra as instituições democráticas. E eu acho que isso é muito perigoso. Então, me parece que ele reforça esse anseio antidemocrático de parte significativa dos seus apoiadores. Na opinião da professora, Jair Bolsonaro é um presidente politicamente fraco, por isso cria factoides para manter os apoiadores coesos. Ele utiliza as bravatas, que ele utiliza essas formas de desviar os problemas do foco central para esse tipo de atitude, porque ele não tem formação suficiente para poder falar claramente para a população. É muito preocupante isso. Para o mestre em Direito Político e Econômico, Fabiano Silva dos Santos, o presidente Bolsonaro cometeu crime ao convocar os seguidores para uma manifestação contra as instituições. A administração pública tem princípios muito rígidos para as pessoas que trabalham no poder público. Então, dentre os princípios que a gente tem, que estão no artigo 37 da Constituição, está o da probidade administrativa. A própria lei de 1059, que tipifica o crime, os casos de impeachment, ela prevê que o presidente da República tem de ter uma conduta compatível com o cargo que ele exerce, ou seja, ele tem de ter decoro para o exercício do cargo de presidente da República. Em 1 ano e 2 meses de governo, Jair Bolsonaro já cometeu crimes de responsabilidade muitas vezes, e são atitudes que poderiam levar ao impeachment. O professor de Direito acha que esse é um processo que até poderia acontecer novamente, mas é muito traumático. E eu não sei se a sociedade brasileira, nesse momento, está preparada para encarar um processo de impeachment. Mas, sem dúvida nenhuma, se nós formos analisar à luz da lei, à luz da Constituição, as hipóteses previstas existem. Basta que as autoridades aí tenham condições políticas de levar adiante esse processo, que não é só um processo jurídico, é um processo político-jurídico. Apesar dos vários crimes de responsabilidade, improbidade, falta de decoro que o cargo de presidente da República exige, até agora não houve uma resposta enérgica contra o presidente Jair Bolsonaro por parte do Judiciário, do Senado e nem da Câmara dos Deputados. Essa omissão do Supremo, ela mostra um poder acovardado, um poder que não exerce o seu poder de defender, não a si, mas de defender uma instituição fundamental para a democracia, para a sociedade democrática.
O ex-presidente Lula esteve hoje em Berlim, na Alemanha, onde participou do debate A Defesa da Democracia no Brasil. Em discurso, Lula afirmou que a única maneira de reverter o quadro do retrocesso brasileiro promovido pelo governo Bolsonaro é com o povo nas ruas. Há uma tentativa de desmontar o Estado. O discurso mais simples é o seguinte: o Estado arrecada muito, é preciso diminuir a arrecadação do Estado e o Estado gasta muito mal. É preciso, então, que os empresários governem o país. A verdade é que os países mais justos do mundo, o Estado tem que ser forte, porque só quem faz política social é o Estado. Só quem cuida do pobre é o Estado. Se o governo não presta, troca-se o governo. Mas o que não dá para você achar, sabe, que o Estado fraco resolve o problema da população. Não resolve. E o Brasil não está precisando de mais golpe, o Brasil não está precisando de mais ajuste, o Brasil não está precisando de mais democracia. A democracia não é um papo de silêncio, porque a sociedade fica quieta esperando o governo fazer a bobagem dele. A democracia é uma sociedade em movimento, à busca de conquistar mais direitos para toda a sociedade. E é isso que nós brasileiros precisamos aprender, João Paulo, companheiro João Paulo, nós temos que aprender. Ou nós vamos para a rua, exigir que esse governo respeite os direitos da sociedade. Ou nós vamos para a rua exigir que ele cumpra com os compromissos com a educação. Ou nós vamos para a rua exigir que ele cumpra os compromissos com a ciência e tecnologia, porque ele agora está convocando um ato pela internet de apoio a ele. E como todo mundo sabe, a quantidade de milicianos que ele organiza no Brasil, todo mundo sabe o que aconteceu no Ceará recentemente, com orientações, quem sabe, até do próprio governo, para que houvesse um motim, sabe, no quartel no Ceará. Todo mundo sabe a ligação deles, todo mundo desconfia de quem matou Marielle, possivelmente tem gente lá em cima que saiba, só quem não sabe é o povo brasileiro. Se a gente esperar que alguém vai conquistar a democracia para a gente, se alguém esperar que alguém vai conquistar a liberdade que a gente quer, ela não vai acontecer. Então, nós temos que ir para a rua para poder defender os interesses do povo brasileiro. E muito obrigado a vocês por tudo que vocês fizeram, a que vocês estão apoiando totalmente. Hoje, terça-feira, 10 de março de 2020, você acompanhou aqui no seu jornal. Caminhada na Orla do Rio de Janeiro reúne familiares e pacientes com doenças raras. A ideia é chamar a atenção para o tema. Neste mês da mulher, feministas lembram que a luta por igualdade não é só delas, mas de todos nós. Ao convocar simpatizantes para um ato anti-instituições, Jair Bolsonaro comete um crime que poderia levar ao impeachment. Tribunal de Justiça de São Paulo autoriza a reintegração de posse em terra indígena na capital paulista. Com essa fala do ex-presidente Lula, o seu jornal termina aqui. Até o próximo. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Pessoal, voltei aqui para a gente encerrar a edição desta terça-feira com o comentário de vocês. O Sidney Branco participou hoje escrevendo: não sei onde chegaremos com esse governo fascista. Só sei que os menos favorecidos que sofrerão nas mãos dos malucos governistas. A Maria de Fátima Leal: Bolsonaro já cometeu vários crimes de quebra de decoro, de responsabilidade, mas nem o Congresso e nem o STF têm coragem de puni-lo como previsto na Constituição Federal. A Beth Amaral: cadê o dinheiro da educação, da segurança e saúde? Cadê? A gente encerra com essa pergunta, com esse questionamento. Obrigada a todos pela participação de hoje e amanhã tem mais. Beijo grande, até!